Olá, alunos do oitavo ano. Estou aqui para mais uma aula de matemática da semana 1. Hoje nós vamos falar sobre problemas com máximo divisor comum. Do PET 2, na semana 1 ainda, tá? Na parte 4. Então, máximo divisor comum, vocês aprenderam máximo divisor comum no sexto ano e hoje nós vamos relembrar. Antes da gente entrar nos problemas com o máximo divisor comum, a gente vai relembrar como que a gente calcula o máximo divisor comum. O que é divisor? Divisor é aquele número que fica dentro da chavinha na divisão, tá? Então, por exemplo, se eu for achar os divisores de 20, por exemplo, são os números que 20 dá para dividir, tá? Então, o máximo divisor comum a gente chama de MDC. Então, o máximo divisor comum entre dois ou mais números é simplesmente o maior valor numérico que divide todos esses números. Então, o máximo divisor comum é o máximo divisor que dois ou mais números têm em comum. Os divisores de um número são todos aqueles valores numéricos que dividem esse número e que não deixam resto na divisão. Vejamos os divisores dos números 20 e 50. Então, vamos lá, divisores de 20. A gente vai ver todos os números que 20 dá para dividir. 20 dá para dividir por 1? Dá, todo número dá para dividir por 1. Então, 1 é divisor de qualquer número, tá? 20 dá para dividir por 2? Dá, porque 20 é um número par. Então, todo número par é divisível por 2. Então, é divisível por 2. 20 é divisível por 3? Quando a gente fala é divisível, gente, é que a divisão dá exata, tá? Que não sobra resto. Então, 20, se eu dividir 20 por 3, vai dar exata? Tem algum número que eu multiplico por 3 para dar 20? Não, porque 3 vezes 6, 18, né? E 3 vezes 7, 21, então não tem. E também tem aquela regrinha do 3. Quando que os números é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos forma um número divisível por 3. Então, vamos somar os algarismos de 20. 2 com mais 0, 2. 2 é divisível por 3? Não. Então, 20 não é divisível por 3. Por 4 é? Sim. 4 vezes 5 dá 20, não é? Por 5? Sim, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, tá? Por 6? Não. Por 7? Não, também. Na tabuada do 7 tem o 20. 7 vezes 3 é 21, né? Por 8? Não, também. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, não tem o 20 na tabuada do 8. Por 9? Não, também. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Não tem. Por 10? Sim. Agora, 20 é um número par, não é? Quando eu estou achando os divisores de um número par, quando eu chego na metade dele, o próximo é ele mesmo. Então, a metade de 20 não é 10? Então, o próximo vai ser o 20. O maior divisor de um número é ele mesmo, né? Porque o 20, ele dá para dividir, o maior divisor dele vai ser o 20, porque ele não vai dar para dividir por um número maior que ele, não é? Então, toda vez que eu estou achando os divisores de um número par, quando chega na metade, por exemplo, 20, a metade de 20 é 10, né? Quando eu chego na metade, o próximo vai ser ele mesmo, certo? Agora, vamos achar os divisores de 50. 50 dá para dividir por 1? Dá, todo número dá para dividir por 1. Por 2? Dá, porque 50 é par, né? Todo número par é divisível por 2. Por 3, lembra da regrinha do 3? Vamos somar os algarismos? 5 mais 0, 5. 5 é divisível por 3? Não. Então, 50 não é divisível por 3. Por 4? Também não. Por 5? Sim, ó, terminou em 0 ou 5 é divisível por 5, né? Por 6? Não. Por 7? Não, também. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 7, 49. Não. Por 8? Também não. Por 9? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. Então, não tem o 50 na tabuada do 9. Por 10, sim, todo número que termina em 0 é divisível
por 10, tá? Então, 50 termina em 0, então ele é divisível por 10. Por 11, não. Por 12, não. Por 13, não. 14, não. Por 15, não também. Olha, 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. Então, não é. Ele não é divisível por 15, tá? Por 16 também não. 17, 18. Por 20 não. O próximo vai ser o 25. 25 não é a metade de 50? Então, chegou na metade, o próximo divisor vai ser ele mesmo, que é 50, tá? Agora, a gente quer achar o máximo divisor comum de 20 e 50. É o maior divisor que eles têm em comum. Qual que é o maior divisor que eles têm em comum aqui? É o 10, olha. O 10, ele é divisor do 20 e ele é divisor do 50. O máximo divisor, é o número maior. Olha aqui os divisores comuns que eles têm. Eu vou colocar, tem o 1, né? O 1 é divisor, vamos tirar o 1 porque o 1 é divisor de todo número, né? Vou colocar de uma cor diferente para vocês. Opa. Os divisores comuns que eles têm. O 2. O 2 ele é divisor do 20 e é divisor do 50, não é? Vou colocar de azul. Então, 2 é o divisor comum deles. O 4 é? Não, porque o 4 é divisor só do 20. Olha, ele é divisor do 50? Não. O 5 é? Sim. Vou colocar de azul os divisores comuns que eles têm. Então, são o 2, o 5 e o 10. E o maior deles é o 10, não é? Então, o máximo divisor comum de 20 e 50 é o 10. Tá? Então, 10. Agora, tem outra forma de a gente achar o máximo divisor comum sem ter que achar todos os divisores do número, depois todos os divisores do outro. Tem outra forma de a gente achar, encontrar o máximo divisor comum. É uma forma que é usada para facilitar, porque quando o número é muito grande, por exemplo, 20 e 50 até que não é muito grande, mas quando o número é muito grande, imagina você achar os divisores de 196, nossa, o número é muito grande, então até chegar no 196, né, os divisores de 500, por exemplo, né, então, para facilitar, tem uma outra maneira da gente achar o máximo divisor comum. Qual que é? Primeiro é fatorando, tá? Eu vou fatorar, eu vou decompor esses números em fatores primos. Então, olha, calcule o MDC, que é o máximo divisor comum, de 48, 36 e 72. Então, eu vou fatorar o 48, decompor ele em fatores primos, depois eu vou fatorar o 36, decompor em fatores primos, e depois eu vou fatorar o 72. Então, vamos lá. Vamos primeiro 48. Lembra da fatoração? A gente já viu em aulas anteriores a fatoração, né? Fatorar e decompor em fatores primos. Então, vamos agora recordar. Quando eu vou fatorar um 48, eu vou dividir ele por números primos, sempre começando do menor. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. 48 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Então, ele dá para dividir por 2. Então, eu coloco 2, o número que eu estou dividindo, 48, eu coloco depois desse traço que eu fiz, porque esse traço foi para separar o número que eu estou dividindo para o número que eu vou dividir. 48 eu vou dividir por 2. 48 dividido por 2 dá quanto? 24. Aí eu coloco o resultado embaixo do 48. 24 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, né? Então dá por 2. Então coloco 2 aqui. Os fatores primos eu coloco, que eu estou dividindo, eu coloco depois do traço, tá? 24 dividido por 2 vai dar 12. 12 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque 12 é par, então dá por 2. Coloco 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque 6 é par, então ele dá para dividir por 2. Coloco 2 depois do traço, que a gente fez, né, para fatorar. E vamos dividir.
6 dividido por 2 dá 3. Coloca o resultado embaixo do 6. 3 dá para dividir por 2 ainda? Não. 3 não dá por 2 porque ele é ímpar. Só número par que é divisível por 2. Então, vamos para o próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a gente vai fazendo a divisão até o resultado dar 1. A hora que o resultado dá 1, acabou a fatoração. Agora, a gente vai decompor em fatores primos. O que é decompor em fatores primos? O primeiro número primo que a gente dividiu aqui foi qual? O 2, não é? Então, vamos colocar 2. Quantas vezes que o 2 repetiu aqui? 1, 2, 3, 4. O 2 apareceu 4 vezes. Então, o 4 vai ser o expoente do 2. Por quê? Porque ele repetiu 4 vezes, tá? Então, 2 elevado à quarta. Vezes... Vezes, aí eu vou multiplicar pelo outro número primo que apareceu. Qual o outro número primo que a gente dividiu? O 3, não é? O 3, ele vai ficar em cima que eu não... Vou colocar embaixo. Vezes 3. O 3, ele repetiu quantas vezes? Ele não repetiu. Ele só apareceu uma vez só, né? Então, o expoente, se o 3 apareceu só uma vez, o expoente dele é 1. O 1 no expoente, precisa colocar? Não. Então, isso que é decompor em fatores primos. A gente fatorar, dividir por números primos e depois a gente colocar os números primos em multiplicação. Como o 2 apareceu 4 vezes, o expoente do 2 vai ser 4. O 3 apareceu só uma vez, não precisa colocar o expoente 1, tá? Agora, nós vamos fatorar o 36. Fatoramos 48, agora vamos fatorar o 36. Esse traço aqui tá torto, mas não tem problema não, viu, gente? Vamos ver, qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. Vamos ver se 36 é divisível por 2. É. Por quê? Porque ele é par. Então, nem preciso fazer divisão para saber se a divisão vai dar exata. Que ele é par, ele é divisível por 2. Quanto que é 36 dividido por 2? Metade de 36 é 18. 18 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque 18 é par, então dá por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 dá para dividir por 2 ainda? Não, porque o 9 é ímpar, então não vai dar para dividir por 2. Aí eu vou ver qual que é o próximo número primo depois do 2. É o 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. Quanto que é 9 dividido por 3? 3, porque 3 vezes 3, 9. 3 dá para dividir por 3 ainda? Dá. 3 dividido por 3 vai dar 1. Aí, quando deu 1, o resultado acabou. Agora, a gente vai decompor em fatores... Agora, a gente vai decompor em fatores primos, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou ver qual foi o primeiro número primo que a gente dividiu. Por 2, né? Então, vamos colocar o 2. Quantas vezes que o 2 apareceu aí? Opa. Não, vou aumentar o número aqui. Quantas vezes que o 2 apareceu? 2 vezes, olha. 2 apareceu 2 vezes. Então, o expoente do 2 vai ser 2, né? Porque o expoente, ele indica quantas vezes que eu estou multiplicando o mesmo número, né? Então, quantas vezes que ele apareceu? 2, então, vou colocar o expoente 2. Agora, eu vou multiplicar pelo próximo número primo que apareceu. Qual que foi o próximo número primo depois do 2 que eu dividi? O 3, né? O 3 apareceu quantas vezes? 2. Então, o expoente do 3 vai ser o 2, porque ele apareceu 2 vezes. 3 elevado ao quadrado, certo? Agora, vamos fatorar o 72. 72. Primeiro, a gente vai ver se ele dá para dividir, se ele é divisível pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o
2. Dá para dividir por 2 porque ele é par. Quanto que é 36 dividido por 2? 36 não, 72 dividido por 2. Vai dar 36. 36 dá para dividir por 2? Dá. Quanto que é 36 dividido por 2? 18. 18 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 dá por 2? Não, porque 9 é ímpar. Ele dá por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 dá por 3 ainda, não dá? 3 dividido por 3 dá 1. E agora vamos decompor em fatores primos. Qual que é o primeiro número que apareceu? Qual que é o primeiro número primo que a gente dividiu? Foi por 2. Quantas vezes que o 2 apareceu aqui, ó? 1, 2, 3. Então, o expoente do 2 aqui vai ser o 3, porque ele apareceu 3 vezes, certo? Vezes, qual que é o próximo depois do 2 que a gente dividiu? O 3, por 3. Quantas vezes que o 3 apareceu? 2. Então, o expoente do 3 vai ser o 2, certo? Fatoramos todos esses três números, né? 48, 36 e 72. E decompomos em fatores primos. Agora, como que eu vou achar o máximo divisor comum entre eles? O máximo divisor comum vai ser o fator comum que eles têm com o menor expoente. Por exemplo, o 2 eu tenho aqui e tenho aqui, né? Então, o 2 ele é fator comum entre o 48, 36 e 72. Então, coloco o 2, só que eu vou pegar o 2 com o menor expoente. Qual que é o menor expoente? Esse daqui, que é o 2, né? Porque esse é o 3, o expoente, e esse é o 4. Então, o menor expoente é o 2. Então, eu vou pegar 2 ao quadrado, que é o com menor expoente. 2 ao quadrado, certo? E vou multiplicar isso se tiver outro, tá? Se tiver outro número que eles têm, outro fator que eles têm em comum. Tem outro fator em comum além do 2, não tem? Que é o 3, olha, o 3 aparece nos 3, não é? No 48, no 36 e no 72. Aí eu vou pegar o de menor expoente. O menor expoente é esse aqui, que é o 1. Quando não tem nenhum número em cima, é como se fosse o 1, o expoente. Porque esse, o expoente é 2, e esse daqui, o expoente é 2. Então, eu vou pegar o fator com menor expoente, que é o 3, vezes 3. Agora, eu vou multiplicar. 2 ao quadrado é quanto? 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, o máximo divisor comum entre 48, 36 e 72 é o 12, certo? Agora, vamos para os probleminhas com máximo divisor comum. Comprei 153 balas de chocolate e 85 balas de iogurte. Vou distribuir os dois tipos de balas em saquinhos, de modo que as quantidades de balas de chocolate nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Então, eu tenho 153 balas de chocolate e 85 balas de iogurte. E eu quero distribuir em saquinhos de modo que tenham a maior quantidade possível de balas em cada saquinho. E tem que ser iguais. A quantidade de balas em cada saquinho deve ser iguais. Toda vez que eu vou dividir em saquinhos, ou dividir em caixas, toda vez que eu falo que eu quero dividir alguma coisa e eu quero a maior quantidade possível, eu vou achar o máximo divisor comum. Porque se eu vou dividir, é o divisor, não é? Se eu quero achar a maior quantidade possível, é o máximo divisor comum.
Então, eu vou achar o máximo divisor comum de 153 e de 85, porque são as quantidades que eu vou distribuir em saquinhos. Eu não vou distribuir essas balas em saquinhos, não é? Então, vamos achar o máximo. Quando eu estou achando o máximo divisor comum entre 153 e 85, eu estou achando quantas balas que eu vou colocar em cada saquinho, tá? Então, máximo divisor comum. Olha, perguntou. Os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Então, quando eu estou achando o máximo divisor comum entre elas, eu estou vendo qual que é a quantidade de balas que eu vou colocar em cada saquinho, tá? Não a quantidade de saquinhos, é a quantidade de balas, porque fala que tem que ter a maior quantidade possível de balas, tá? Então, se eu estou achando o máximo divisor comum aqui, eu vou achar a quantidade de balas que eu vou colocar em cada saquinho. Só que na letra A, pergunta quantos saquinhos de balas serão formados. Só que para eu saber quantos saquinhos de balas serão formados, eu vou ter que saber quantas balas que eu vou colocar em cada saquinho, não é? Para eu saber quantos saquinhos que eu vou precisar, porque eu tenho a quantidade de balas, mas eu não tenho quantas balas que eu vou colocar em cada saquinho, não é? Então, eu vou ter que achar quantas balas que eu vou colocar para depois achar quantos saquinhos de balas serão formados, tá? Então, vamos achar o máximo divisor comum entre 153 e 85, tá? Lembrando que quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou achando quantas balas que eu vou colocar em cada saquinho, porque que é a maior quantidade possível de balas em cada um, né? Então, vamos fatorar o 153 primeiro. Primeiro eu vou ver se ele dá para dividir por 2. 153 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar, então não dá para dividir por 2. Só número par que é divisível por 2. Vamos ver o próximo número primo depois do 2, é o 3. 153 dá para dividir por 3? Lembra da regrinha do 3? A gente vai somar os algarismos? Então, vamos somar 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3, não é? Então, 153 também é divisível por 3. Vamos ver quanto que vai dar 153 dividido por 3. Vai dar 51. 51 dá para dividir por 3? Vamos somar os algarismos. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3, não é? Então, 51 também é. Então, vamos colocar o 3 aqui. Quanto que é 51 dividido por 3? Vai dar 17. 17 é um número primo, então ele só dá para dividir por ele mesmo, tá? Então, como 17 é um número primo, ele só dá para dividir por ele mesmo, então ele dá para dividir só por 17. 17 dividido por 17 vai dar 1. Agora a gente vai decompor em fatores primos. Lembra? O que é decompor em fatores primos? Eu vou pegar o primeiro número primo que eu dividi, que foi o 3, né? Quantas vezes que o 3 repetiu aqui? 2. Então, o 2 vai ser o expoente do 3, que fica em cima, certo? Vezes o próximo número primo que apareceu aí foi o 17. O 17 repetiu? Não. Então, o expoente eu não preciso colocar. Quando o expoente é 1, quando ele apareceu uma vez só, o expoente é 1, não preciso colocar um 1 em cima do 17, do expoente, como expoente, tá? Agora, vamos fatorar o próximo número. A gente fatorou 153, que é o número de balas de chocolate. Agora, vamos fatorar o 85, que é o número de balas de iogurte. 85. Primeiro, a gente vai ver se 85 dá para dividir pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. 85 dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar, então não dá por 2. Por 3, aí a gente vai ver a regrinha do 3. Qual que é a regrinha do 3? Somar os algarismos. 8 mais 5, 13. 13 é divisível por 3? Não, então não dá por 3. Aí eu vou ver o próximo número primo depois do 3, é o 5.
85 é divisível por 5, porque ele termina em 5. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Quanto que vai dar 85 dividido por 5? Vai dar 17. Aí o 17, como o 17 é um número primo, ele só dá para dividir por ele mesmo, que é o 17. 17 dividido por 17 vai dar 1. Agora a gente vai decompor em fatores primos. Vamos lá. O primeiro número primo que eu dividi foi o 5, não é? O 5 apareceu uma vez só, então não preciso colocar nenhum expoente em cima dele. E depois apareceu o 17, 5 vezes 17. Agora a gente vai ver quais são os fatores que eles têm em comum. O 3, ele apareceu aqui, mas ele não apareceu aqui na fatoração do 85. O 17 que apareceu nos dois, não é? Então, quantas balas que eu vou colocar? Isso quer dizer que então, o máximo divisor comum entre eles é o 17. Então, quer dizer que eu vou colocar 17 balas em cada saquinho. Então, olha. Então, isso quer dizer que eu vou colocar... Vou tirar isso daqui. Passar isso para baixo para a gente fazer aqui. Passar aqui para baixo só para a gente escrever aqui, tá? Então, olha, o que apareceu nos dois foi qual? O 17, né? Porque o 3 eu tenho aqui, mas não tenho aqui. Não tenho aqui, né? Então, é o 17. Então, quer dizer que eu vou colocar 17 balas em cada saquinho. Né? 17 balas em cada saquinho. Só que não está perguntando quantas balas que eu vou colocar em cada saquinho. Está perguntando quantos saquinhos de balas serão formados, né? Então, vamos ver. Eu tenho 153 balas de chocolate, não é? Essas 153 balas de chocolate, eu vou colocar 17 em cada saquinho. Então, 153 balas de chocolate, eu vou colocar em cada saquinho, eu vou colocar 17. Então, para eu saber quantos saquinhos que eu vou usar para colocar as balas de chocolate, eu vou dividir por 17. Por quê? Porque essas 153 balas, eu vou colocar 17 em cada saquinho, quer dizer, eu vou distribuir, né, essas 153 balas nos saquinhos. Quando eu estou distribuindo, eu estou fazendo uma divisão, não é? Vou pegar as 153 balas e vou distribuir e colocar um pouco em cada saquinho, não é? Então, toda vez que eu estou distribuindo, eu estou fazendo uma divisão, tá? Então, eu vou dividir 153 por 17, tá? Para achar quantos saquinhos que eu vou usar para colocar essas balas de chocolate, tá? Então, 153 dividido por 17, a gente vai pegar o 15, vai ver se dá para dividir por 17. Não, porque o 15 é menor. Então, pego o 153 dividido por 17. Eu vou ver qual número que eu multiplico por 17 que vai dar 153. Vamos ver. Eu acho que é o 9. Vamos multiplicar aqui por 9, para a gente ver. Multiplicar 17 por 9 aqui, para vocês verem. 17 vezes 9. 9 vezes 7 dá quanto? Ó a tabuada aí. 9 vezes 7, 63. Então, eu vou colocar o algarismo da unidade, que é o 3. Opa, quero esse traço, não? Vou colocar o algarismo da unidade, que é o 3, e vão 6. Vão 6 aqui, tá? Aqui eu não tenho como colocar, mas no caderno de vocês colocam. 9 vezes 7, 63, vão 6. 9 vezes 1, 9. Com mais o 6 que foi, 15. Então, 153. Deu exato, não deu? Então, 153 dividido por 17 deu 9, porque 9 vezes 17, 153. Então, são 9 saquinhos que eu vou usar para colocar as balas de chocolate. Agora, eu vou ver as balas de iogurte,
né? As balas de chocolate eu vou utilizar 9 saquinhos. E agora, e as balas de iogurte? Eu vou abrir mais um slide aqui, gente, para a gente fazer as operações, que ali não vai caber. Agora vamos ver os de iogurte. São quantas balas de iogurte? 85 balas de iogurte. Né? A gente já viu que em cada saquinho a gente vai colocar 17 balas, porque a gente achou o máximo divisor comum entre as balas, então a gente viu que é 17, quer dizer, então 17 balas que a gente vai colocar em cada um deles. Só que eu tenho 85 de iogurte. 85 balas de iogurte, balas de iogurte. Opa, gente, peraí. 85 balas. 85 mesmo, né? 85 balas de iogurte. Eu vou dividir por quanto? Por 17. Por quê? Porque essas 85 balas eu vou distribuir nos saquinhos e eu vou colocar 17 balas em cada saquinho. Então, se eu vou distribuir, eu vou fazer uma divisão, tá? Vamos dividir 85 por 17. Aí eu vou ver, o 8 dá para dividir por 17? Não. Então, pego 85 dividido por 17. Eu vou ver qual número que eu multiplico por 17, que vai dar 85 ou próximo. Vamos fazer a operação aqui, ó. 17 vezes... Vamos tentar o 5, porque 5 vezes 7 é 35. Então, acaba... termina em 5, né? Então, 85 às vezes dá. 5 vezes 7, 35. Eu coloco o 5, que é o algarismo da unidade, e vão 3. Vão 3 aqui, para somar. Agora, 5 vezes 1, 5, mais o 3, 8. 85, deu 85 exato, né? Então, eu vou precisar de 5 saquinhos para colocar essas 85 balas, colocando 17 balas em cada saquinho, né? 5 para colocar as balas de iogurte. E quantos para colocar as balas de chocolate? 9, né? Só que não está perguntando quantos saquinhos de bala de chocolate ou quantos saquinhos de bala de iogurte, não. Está perguntando quantos saquinhos de balas serão formados ao todo de balas. Então, 9 mais os 5 para colocar a bala de iogurte, eu vou precisar de quantos saquinhos? 14, né? 9 mais 5, 14. Então, a resposta será... Vou colocar a resposta aqui, que tem espaço. A resposta será 14 saquinhos, né? Vou precisar de 14, porque 5 saquinhos para colocar as balas de iogurte e 9 saquinhos para colocar as balas de chocolate. Agora, a letra B. Qual a maior quantidade de balas de chocolate que devo colocar em cada saquinho? A maior quantidade de balas de chocolate, né? Então, está perguntando a maior quantidade de balas de chocolate que eu devo colocar em cada saquinho. Então, olha, as balas de chocolate não são 153? Não são? Quantos saquinhos que eu usei para colocar as balas de chocolate? Não foram 9? Ah, não, mas a gente já sabe a maior quantidade de balas de chocolate. A quantidade de balas de chocolate que a gente vai colocar em cada saquinho é a mesma quantidade de balas de iogurte, porque o máximo divisor comum que a gente achou não foi 17? A gente não tinha que colocar 17 balas em cada saquinho? Então vai ser 17, nem preciso fazer a conta, né? Porque se você fosse fazer a conta, se pegar 153 dividido por 9, vocês iam ver que ia dar 17, né? Porque 9 vezes 17 dá 153. Qual a maior quantidade de balas de iogurte que devo colocar em cada saquinho? 17 também, porque falou que tinha que colocar as quantidades iguais e teria que ser a maior quantidade possível de balas, né? Então, 17, a quantidade de balas a gente já achou que é o máximo divisor comum, certo? Agora, atividade 2.
A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos, de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninas e de meninos. Então, ela pediu a maior quantidade possível de grupos, né? Então, a gente tem 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos. Então, se eu quero achar a maior quantidade possível de grupos, eu vou achar um máximo divisor comum. Por quê? Porque eu vou dividir esses alunos em grupos. Toda vez que eu vou dividir e quero a maior quantidade possível, eu vou achar um máximo divisor comum. Quantos alunos deve ter em cada grupo? Falou que quer a maior quantidade possível de grupo. Para eu saber quantos alunos que tem em cada grupo, eu tenho que achar a quantidade de grupos que eu vou ter, não é? Aí depois para achar o número de alunos que eu tenho em cada grupo, eu vou dividir o número de alunos pelo número de grupos, certo? Então vamos achar o máximo divisor comum primeiro. Quando eu estou achando esse máximo divisor comum, eu estou achando a quantidade de grupo, tá? Porque pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos. Então, agora vamos pegar o 532 e vamos fatorar. Primeiro, eu vou ver se dá para dividir por 2, que é o menor número primo que a gente tem. Dá por 2 porque ele é par, então dá. 532 dividido por 2 vai dar 2, 6 e 6, 266. 266 dá por 2 ainda? Dá, porque é par, então dá por 2. Vai dar 133. 133 dá por 2 ainda? Não, porque ele é ímpar. Se ele não dá mais por 2, a gente vai ver se ele dá para dividir para o próximo número primo depois do 2. Qual que é? É o 3. Lembra da regrinha para ver se o número é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 é divisível por 3? Não, então não é por 3. Aí vamos para o próximo número primo depois do 3, que é o 5. É divisível por 5? Não. Quando que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Então, não termina nem em 0 e nem 5, não é divisível por 5. Qual que é o próximo número primo depois do 5? É o 7. Vamos ver se dá para dividir por 7. Acho que dá, hein? Olha. Vamos pegar o 13. 13 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 13, sobra quanto? 6. Abaixo 3. Aí vai formar 63. Dividido por 7 dá 9. 9 vezes 7, 63. Então, deu 19. Então, 19 é o número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, 19 dá para dividir por 19, que vai dar 1. Quando chegou em 1, acabou a fatoração. Agora, nós vamos decompor em fatores primos. Vamos lá. Como que eu faço para decompor em fatores primos? Primeiro, eu vou ver qual que é o primeiro número primo que eu dividi aqui, foi o 2, né? Então, 2. Quantas vezes que o 2 repetiu? 2 vezes, ó. 1, 2. Então, o 2 vai ser o expoente do 2. Vai ficar em cima, porque ele repetiu 2 vezes, certo? Agora, depois do 2, apareceu o outro número primo, não é? Qual que foi que apareceu ali depois do 2? O 7. Então, vai vezes 7. O 7 repetiu? Não, então não preciso colocar nenhum expoente nele. Vezes, depois do 7, apareceu o 19. O 19 repetiu? Não. Então, essa é a decomposição em fatores primos. Agora, vamos fatorar o número de meninos, que é 456. 456 meninos. Para fatorar, eu vou dividir pelo menor número primo, que é o 2. Vamos ver se dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, então dá por 2. 456 dividido por 2 vai dar 2, 2,
228, certo? 228 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque ele é par, então dá por 2. Quanto que é 228 dividido por 2? 114. 114 dá por 2 ainda? Dá, porque ele é par, então dá por 2. Vai dar 57. 57 dá para dividir por 2? Não, porque 57 é ímpar, então não dá para dividir por 2. Aí vamos para o próximo número primo depois do 2. É o 3. Vamos ver se é divisível por 3. Vamos somar os algarismos. 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3, não é? Então, 57 é divisível por 3. Coloco o 3 aqui que a gente vai dividir. 57 por 3, que vai dar 19. E 19 é um número primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Lembra que todo número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, 19 dividido por 19 vai dar 1. Agora, quando a divisão dá 1 aí, a gente acaba a fatoração e vamos decompor em fatores primos. Qual que é o primeiro número primo que apareceu aqui? O 2. Quantas vezes que ele repetiu? 1, 2, 3. Então, 3 vai ser o expoente, porque o 2 está repetindo 3 vezes, certo? Depois do 2 apareceu outro número, então eu vou multiplicar pelo outro número que apareceu depois do 2, que foi o 3. O 3 repetiu alguma vez? Não. Então, vou colocar só vezes 3. E vezes depois do 3 apareceu o 19. Vezes 19, que não repetiu nenhuma vez. Então, o expoente dele vai ser 1, que não tem necessidade de colocar quando o expoente é 1, tá? Agora, como eu quero achar o máximo divisor comum entre eles, eu vou ver quais são os números primos que estão repetindo nos dois. O 2 está repetindo e o 19, não é? Então, o 2, eu tenho 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Qual que eu vou pegar? O de menor expoente, que é o 2 ao quadrado, tá? Então, eu vou pegar o de menor expoente aqui, que é o 2 ao quadrado. Vezes, qual que é o outro número primo que repetiu nos dois? O 19, né? O 19 aqui, o expoente dele é 1, né? Que quando não tem no número é como se fosse 1. E aqui o expoente dele também é 1. Então, tá igual, então não tem o de menor expoente. Então, eu vou colocar vezes 19. Peraí. Opa. 19. Agora, a gente vai multiplicar. Vamos multiplicar. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que são 4. 4 vezes 19. 4 vezes 19 vai dar 76, tá? Então, o que quer dizer isso? Esse 76? Eu achei o máximo divisor comum para achar o número de grupos que eu vou ter. Porque pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos. Então, a maior quantidade possível que eu quero é de grupos. Então, quando eu achei o máximo divisor comum, eu estou achando a quantidade de grupos. Então, eu vou ter 76 grupos. Então, esse daqui, olha, esse 76 significa grupos, tá? Porque eu quero a maior quantidade possível de grupos. Se fosse a maior quantidade possível de alunos, aí eu estaria achando... Aí, o máximo divisor comum seria de alunos, mas como pediu de grupos, a máxima quantidade possível de grupos, esse máximo divisor comum é a quantidade de grupos. E está perguntando aqui, quantos alunos deve ter em cada grupo? Quantos alunos deve ter em cada grupo? Agora, eu vou ter que pegar um número, esse daqui representa o número de meninas, e eu vou dividir por 76, para eu vou ver quantos alunos que vão ter nesse grupo.
Esse está representando o número de meninos, que é 456. Vou dividir por 76, que é o número de grupos, para ver quantos alunos vão ter em cada grupo, certo? Então, vamos lá. Vou pegar o número de meninas, que é 532. 532 dividido por 76, que é o total de grupos, certo? Se eu vou dividir 532 por 76, vou pegar o 53. Dá para dividir por 76? Não, porque ele é menor. Então, eu vou pegar 532. Eu vou ver qual número que eu multiplico por 76, que vai dar 532. Aí a gente vê na tabuada do 36, da tabuada do 6, que é o último algarismo que a gente tem, qual número que eu multiplico por 6 que o final é 2, porque tem que terminar em 2, né, para dar 532. O 7, tem o 2, 2 vezes 6, 12, mas aí 2 é muito pequeno. Vamos ver o 7, 7 vezes 6, 42. Então, vamos ver o 7, vezes 7. Tá, gente? Se eu quero o final 2, eu vou ver um número que eu multiplico por 6, que tem o final 2. Né? O último algarismo é 2. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 7, 49. 49 mais 4, 53. Então, 7. Então, esse aqui é o número de meninas que eu vou ter nesse grupo. Em cada grupo, eu vou ter 7 meninas, né? Deu 7, que a gente viu que 7 vezes 76. Então, 7 meninas. Agora, vamos achar o número de meninos que eu vou ter em cada grupo. Não pediu meninas e meninos, não. Pediu quantos alunos em geral. Só que eu acho mais fácil você pegar a divisão dos meninos, depois das meninas, e depois juntar, do que se você juntar a quantidade de meninas mais a quantidade de meninos e for dividir por 76. Vai ficar mais difícil, não vai? Então, é mais fácil fazer separado e depois juntar eles. Porque não está pedindo ali, no exercício, não está pedindo a quantidade de meninas e meninos em cada grupo, não. Opa. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar um número de meninos, que é 456, né? Vamos ver. 456. E vou dividir pela quantidade de grupos que eu tenho, que são 76 grupos, tá? Mesma coisa, vou pegar o 45, vou ver se dá para dividir por 76. Dá? Não, o 45 é menor que 76, então vou pegar o 456 mesmo, o número todo. Aí eu vou ver qual número que eu multiplico por 76 para dar 456, ó. Vamos ver, mesma coisa, vou olhar na tabuada do 6. Que número que eu multiplico por 6 que termina em 6? 6 vezes 6, 36, termina em 6, não é? Porque não tem que terminar em 6 aqui, olha. Então, vamos ver o 6. Vezes 6. Opa. 6 vezes 6, 36. Coloco o 6, que é o algarismo da unidade, e vão 3. Peraí, gente. Vou colocar o 6, trago o 6 para cá. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Não, melhor não aumentar. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 7, 42. Mais 3 que foram, 42 mais 3, 45. 456, deu exato, não deu? Então, qual o número que eu multipliquei por 76 que deu 456? O 6. Então, esse daqui são números de meninos que eu vou ter em cada grupo, tá? Vou colocar aqui. Não. Então, 6. Agora, não pediu o número de meninos e nem o número de meninas. Pediu quantos alunos deve ter em cada grupo. Aí eu vou só somar. Eu vou ter 7 meninas em cada grupo
e 6 meninos em cada grupo. Então, somando, vai dar 7 mais 6, cada grupo vai ter 7 meninas e 6 meninos. 7 mais 6, 13. Então, cada grupo eu vou ter quantos? Os alunos devem ter em cada grupo? 13 alunos, né? Vou colocar a resposta aqui, porque ali não tem espaço, tá, gente? Vou colocar. Resposta. 13 alunos em cada grupo. Em cada grupo, né? Sendo, vou aumentar aqui a resposta. 7 é o número de meninas que eu vou ter em cada grupo, sendo 7 meninas. Não pediu não, só estou completando, porque já que a gente sabe, né? E 6 meninos. E 6 meninas. E 6 meninas. Certo? Entenderam? Então, olha, lembra que toda vez que pede que achar a maior quantidade possível, que eu estou distribuindo alguma coisa, dividindo, e eu quero a maior quantidade possível, eu vou achar o máximo divisor comum, tá? Se eu estou distribuindo, eu vou dividir o máximo divisor comum, se eu quero a maior quantidade, tá? Aqui, como pediu a maior quantidade possível de grupos, então, quando eu estou achando o máximo divisor comum, estou achando a quantidade de grupos, tá? Aí, para eu achar a quantidade de alunos, é só pegar o número de alunos e dividir pelo total de grupos para ver quantos alunos que eu vou ter em cada grupo, tá? E quando eu estou achando o máximo divisor comum, eu decomponho em fatores primos e pego os que eles têm em comum. Por exemplo, igual aqui, ó, tem o 2, que é o fator primo em comum, e o 19. Como o 2 eu tenho expoentes diferentes, aqui o expoente é 2 e aqui o expoente é 3, eu vou pegar o de menor expoente, tá? Certo? Gente, essas atividades, elas são bem parecidas com atividades do PET, tá? Então, prestem bastante atenção, assistam quantas vezes for necessário para vocês fazerem a atividade do PET 2 da primeira semana, tá? São bem parecidas, só trocou alguns números, para vocês conseguirem fazer as atividades sozinhos, tá? Então, são atividades bem parecidas, mas presta atenção que não são atividades iguaizinhas, não. Muda alguma coisa, tá? Às vezes pode até coincidir ter alguma atividade igual, mas geralmente não tem igual. Eu troco alguns números para vocês aprenderem a fazer, para fazer depois sozinho, tá? Então, até a próxima aula.